Ou esse culto é meio diferente, eu já vou para a palavra. Já vou direto para a palavra. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos percebido, no geral, o ministério de louvor não dorme não, que é rápido, hein? Nós temos percebido essa chave virar no nosso coração. Essa chave da gente entender, sabe, queridos, o que é adoração. O que é a genuína e a verdadeira adoração. Para que nós fomos criados, cara? A gente entender que a nossa vida só faz sentido nele. Nós fomos criados para adorar a Ele. Nós nos reunimos nesse lugar para adorar a Ele. Adorar, sabe, antes de qualquer coisa, adorar. E a gente, queridos, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, a gente tem tido uma compreensão um pouco distorcida do que é de fato adoração. Música, por exemplo, faz parte da adoração. Talvez seja o veículo mais poderoso que nos conduza a esse lugar de adoração. Mas a música em si não é adoração. A música é um veículo que nos conduz a adorar. Amém? Mas é um veículo poderoso e é um momento do culto que realmente a gente consegue se entregar ali e tal. Então a gente não pode abrir mão desse momento, ou a gente não pode ficar nesse momento de maneira indiferente. Valorizar o momento de adoração é entender quem Deus é entender para que foi chamado, é entender o que está fazendo aqui. Quantos de nós não tem uma compreensão errada, e não vou chegar, vou pegar só a palavra, e a adoração a Ele, e o culto a Ele? Eu não sei se você sabe, mas quando você diz assim, eu vou para o culto, você está dizendo, eu vou adorar a Ele. Porque cultuar é adorar, é o significado dessa palavra. E quantos de nós, por termos uma compreensão errada, muitas vezes não tratamos a adoração como se ela só fosse meramente um momento que nos prepara para receber a palavra, que é o momento mais importante do culto. Eu não estou aqui para dizer que a palavra é mais importante, que o louvor é mais importante. Eu estou aqui para te dizer que o momento do louvor e adoração a Deus é muito importante. Porque na verdade, cara, eu vou tocar essa série aí durante uns 4 domingos, conscientizando você a respeito desse assunto sobre adoração. Que muitas vezes no meio da adoração, a presença de Deus se manifesta de tal maneira que faz o que a palavra não vai fazer. Porque preste atenção, você vai receber a palavra de Deus e ela vai produzir algo no teu interior. Quem está entendendo? Agora, quando você começa a adorar, a Bíblia chega a dizer que Deus ele está entronizado em meio aos louvores do seu povo. O que é entronizado, gente? É o trono dele. Entronizado significa que ele estabelece o seu trono no meio da adoração. Que trono é esse? Trono de governo, trono de justiça, trono da graça. Aproximemo-nos confiadamente do trono da graça. Hoje pela manhã eu citei Isaías capítulo 6, uma visão que ele teve do céu, é adoração. E no meio da adoração, os serafins em volta de quê, gente? De um trono, adorando. Quando a presença de Deus manifesta, começa a colocar tudo no seu devido lugar. Então, a ideia dessa série é a gente entender o que é adoração. O que é um verdadeiro adorador, que é aqueles a quem Deus está procurando. É um tipo de gente que Deus procura. E a gente, para que isso, pastor? Para a gente tomar essa consciência, para a gente chegar na presença dele de maneira correta. Porque se você não é ensinado, você não faz. Então já há algum tempo a gente vem conversando sobre isso, eu aqui, os meninos do louvor, o Ronald, cara, a gente precisa despertar a igreja para essa consciência. O momento do louvor, gente, não é só um momento para a gente ficar animado. O momento do louvor não é um momento para a gente sentir. O momento do louvor é um momento para a gente reconhecer a grandeza dele, reconhecer quem ele é, entregar a ele o nosso tudo, o nosso coração, a nossa vida.
E quando a gente entende isso, cara, a gente chega no culto 10 minutos antes de começar, porque a gente não quer perder nenhum minuto do momento de adoração, que vai ditar e produzir todo o restante do culto. Quem está entendendo isso, gente? Então, na verdade, é o contrário, não é o louvor que prepara a gente para a palavra, é a palavra de Deus que deve preparar o nosso coração para adorar, porque a palavra nos ensina quem Ele é, a palavra nos ensina quem nós somos nele, e quanto mais consciência a gente toma de quem Ele é, mais vontade de adorá-lo a gente tem. Quem está entendendo isso? Então o texto que eu vou usar para essa série vai ser o mesmo texto durante todos os domingos, porque tem muita coisa para extrair. Antes eu queria colocar aqui um slide que já é o que eu já te disse. Não está indo. Não foi, Rafa? Passa um para mim. Aí, ó. A presença de Deus se manifesta em uma atmosfera de louvor e adoração. A presença de Deus, ela se manifesta em uma atmosfera de louvor e adoração. Certa vez Jesus, ele estava indo da Galileia para a Judéia, e está escrito assim: era necessário passar por Samaria. Era necessário. Mas em Samaria, ele não ia somente encontrar uma mulher que a gente não sabe nem o nome dela. A gente chama de mulher samaritana. Em Samaria, numa conversa com uma mulher, ele ia mudar completamente o conceito de adoração. Então ele começa a bater um papo com aquela mulher. Se tu soubesse quem está te pedindo água, você não tem balde para tirar, se tu beber da água que eu tenho para dar e tal. E ela meio perdida, ele: vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse papo, segura esse raio-x aí, vai lá, chama o teu marido e vem cá. Senhor, não tenho marido. Disseste bem, tu não tem marido, porque tu já teve 5, e o que está contigo agora não é teu. Aí ela: rapaz, raio-x, hein? Vejo que és profeta. E quando ela identifica algo sobrenatural na vida de Jesus, quando ela identifica, presta atenção, cara, quando ela identifica um poder sobrenatural, um conhecimento sobrenatural a respeito das Escrituras, ela traz uma questão, ela traz uma pergunta. Dá para você entender que assim que ela identifica que ele é um profeta, ela quer logo se livrar de algo que está angustiando o coração dela. É a primeira coisa que ela pergunta, é a primeira coisa que ela traz à tona. Ela diz assim para ele no verso 20: nossos pais adoravam neste monte, entretanto dizeis vocês, os judeus, que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Então ela traz essa questão: vem cá, eu vejo que tu és profeta, então deixa eu te fazer uma pergunta. Olha só, já que tu é profeta, me ajuda, eu estou numa dúvida terrível. Olha, já que tu é profeta, me livra dessa angústia, que eu não sei se eu estou adorando no lugar certo. Essa era a angústia dela. Mas você precisa entender a história. Ela está falando dos nossos pais. O reino, as tribos se dividiram. Logo após a morte de Salomão, assume o trono seu filho Roboão. E as 12 tribos, elas se dividem em reino do norte e reino do sul. E nesses reinos tem como capital Judéia e Samaria, Jerusalém e Samaria. E aí o pessoal de Samaria começa a dizer: olha, a gente tem que estabelecer aqui um lugar de adoração, porque na prática a adoração sempre foi em Jerusalém, gente. Sempre foi em Jerusalém, sempre foi. O tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, o monte aonde Deus direcionou Abraão para sacrificar o seu filho. Tudo isso, locais de adoração onde a presença de Deus se manifestava, ficava em Jerusalém. Então, se Jesus pudesse responder ela: olha só, é Jerusalém o lugar que você deve adorar,
Porque na verdade nunca esteve no plano de Deus que o reino se dividisse. Deus estabeleceu um povo e uma cidade para ser adorado, gente. Quem está entendendo isso? Então começou essa questão. Existiu uma briga, existiu uma guerra entre os judeus e samaritanos, mas que pasmem, os samaritanos também eram judeus. Mas existiu uma mistura, sabe? Os judeus samaritanos que foram para Samaria, eles começaram a se misturar com outros povos a ponto de não serem mais considerados judeus pelos judeus. E uma guerra, cara, que se estabeleceu até a época de Jesus, a ponto de eles não falarem um com o outro, a ponto dela ficar indignada: como pode você, judeu, sendo judeu, pedir água para mim que sou samaritano? Olha isso, olha o nível de separação. Então era isso que estava acontecendo, e por isso a angustiava. Ela não sabia se ela estava no lugar certo, ela não sabia se ela estava adorando no lugar certo. E aí Jesus, quando ele começa a responder essa mulher, cara, ele começa a mudar completamente o conceito de adoração. E é isso que eu e você precisamos entender, porque isso está valendo para o nosso tempo. Ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mulher, você está muito preocupada com o lugar, e o lugar não é o mais importante. Acabou isso. Mulher, chegou a hora que tudo isso vai mudar. Não é mais em Jerusalém, não é mais nesse monte. Jesus estava mostrando para ela: olha só, até aqui vocês têm adorado dessa maneira, a presença de Deus está reservada, restrita a um local onde vocês têm que se movimentar para lá para adorar, mas isso acabou. A hora vem, e já chegou, quando nem aqui nem lá. Então o lugar não é o mais importante, queridos. Ele continua: vocês adoram o que não conheceis, samaritanos. Isso é interessante, queridos, sabe por quê? Os samaritanos também, olha só, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos, mas como eu disse aqui, os samaritanos também eram judeus. Por que Jesus está falando isso? Vocês não conhecem, nós judeus conhecemos. Porque os samaritanos haviam permitido se misturar com outros povos. Então você percebe que quando a gente começa a se misturar, a gente perde o conhecimento genuíno de Deus. É isso que Jesus está falando: um dia vocês conheceram, mas no ponto que vocês estão agora, vocês não conhecem. Então o mais importante não é o lugar, o mais importante é se você conhece o Deus que você adora. E aí uma pergunta que a gente tem que se fazer, querido: que tipo de Deus a gente está adorando? Quanto tempo da minha vida eu adorei um Deus que colocava doença? Quanto tempo da minha vida eu adorei um Deus que corrigia dando pancada? Era o Deus que eu conhecia. Eu quero te perguntar: qual é o Deus que você conhece? É o Deus que você adora. O Deus que você conhece é o Deus que você adora. É, na verdade, esse conhecimento de Deus que vai gerar adoração. É esse conhecimento de Deus que vai gerar adoração, e é isso que Jesus está falando para ela: vocês não conhecem, cara, porque a salvação vem dos judeus. E aí no verso 23, ele diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia. Já chegou a hora, queridos, que o que mais importa não é o lugar, mas é a maneira que nós adoramos. É isso que Jesus está falando. Porque a adoração tinha se tornado um ritual religioso. E nós, eu e você, temos a tendência de nos tornar religiosos.
Eu boto a minha roupa, hoje é domingo, tem culto, começa às 10 horas, eu faço meu ritual, eu tomo meu banho, todo domingo é a mesma coisa e tal, eu vou lá, eu sento na minha cadeira, eu sento no meu lugar, vai cantar um hino, vai cantar 2 hinos, vai cantar 3 hinos, eu vou levantar minha mão, eu vou adorar, depois vai vir a palavra. A gente vai dando respostas automáticas. A gente vai se acostumando com o ambiente da presença de Deus. A gente vai fazendo de forma automática. 95% do que você faz no teu dia é uma resposta automática, uma rotina que você já estabeleceu. Quem está entendendo isso? Jesus está falando, acabou isso. Não é nem aqui, nem lá. Agora vocês vão adorar, sabe como? Em espírito e em verdade. E aí ele completa, Deus é, e importa que os que o adorem em. Então esse texto vai ser a base para toda essa série. Hoje eu quero falar sobre esse tema aqui, ó. A quem Deus procura? Qual é esse tipo de gente que Deus está à procura? O que Jesus está falando? Que o ambiente da adoração, o modelo da adoração mudou. O que ele está falando? Olha, não é mais nesse monte e tal. Jesus ele está querendo dizer o seguinte: essa questão da presença de Deus está restrita, fechada a um lugar, isso acabou. No Evangelho de Mateus diz que o véu do santuário se rasgou. A presença de Deus não está mais restrita a um lugar. A presença de Deus agora está buscando, cara. Está solta em qualquer lugar. Então é essa frase aqui que eu quero que você preste muita atenção. Não somos nós que vamos a um lugar específico para adorar a Deus, é Ele que vem em qualquer lugar onde esteja sendo verdadeiramente adorado. É Ele que está procurando. Então não tem que mais me deslocar para lá, aonde eu estabeleço um trono genuíno de adoração, a presença dele se manifesta. Isso mudou, isso é uma responsabilidade nossa. Agora, o que você precisa entender, Deus, ele não está procurando adoração. Olha aqui, ó. Deus não está procurando, ele não está à procura de, ele está à procura de adoradores. Não é a sua adoração que chama a atenção de Deus. Não é a sua, eu acho que eu botei aqui, deixa eu ver. Não. Por que então Deus não está à procura de adoração? Porque Ele tem adoração. Ele tem adoração, gente. Ele é adorado o tempo todo. É o ambiente do céu, é a adoração. João, quando ele teve a visão do Apocalipse, lá no capítulo 4, olha a visão que ele teve. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, ainda no verso 8, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Essa é a visão do céu que João teve. É isso que está acontecendo no céu 24 horas por dia. Então Deus não precisa procurar adoração. Ele é adorado 24 horas. Interessante que essa visão de João acontece 800 anos depois da visão de Isaías, que no capítulo 6 ele tem a mesma visão, de serafins proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 800 anos. Então isso dá a entender que Deus ele é adorado de eternidade a eternidade. Ele é adorado, o ambiente do céu é esse.
Então é isso que você precisa entender. Quando nós começamos a adorar a Deus aqui na terra, com música, proclamando o seu nome, você vai entender, nós trazemos o céu para a terra, queridos, porque esse é o ambiente do céu, é esse ambiente que eu e você viveremos eternamente. E aí é a pergunta que nós temos que nos fazer: se eu não estou acostumado com o ambiente de adoração, se eu não me sinto bem no ambiente de adoração, se eu chego no culto na hora da palavra, porque a adoração não é tão assim, eu não estou preparado para ir para o ambiente do céu, porque é aí só adorar que eu vou fazer o resto da minha eternidade com Ele. É só isso. Certa vez, o líder do louvor do ministério do Benihim fez uma brincadeira com ele. Ele tem o ministério da palavra, prega a palavra, evangelista Benihim, e o ministro de louvor dele fez uma brincadeira com ele, eles falando de louvor, palavra e tal. Ele falou, o ministro de louvor dele falou: o evangelista, mas no céu você vai ficar desempregado, porque no céu não vai ter ministração da palavra, mas eu vou conduzir louvor para a eternidade, porque é só isso que a gente vai fazer. Então você está na terra se preparando, então precisamos valorizar o momento do louvor e da adoração a Deus. Quem está entendendo, gente? Não tem descanso. Então Deus, Ele não precisa procurar adoração, Ele é adorado. Deus não está à procura da sua voz, Deus está à procura do seu coração. Não é a minha voz, é o meu coração. Por isso que eu fico tranquilão, eu abro a boca e adoro mesmo, todo desafinado, porque Ele não está olhando para a minha voz, Ele está olhando para o meu coração. Gente, eu cantei aquele hino hoje aqui de manhã, eu não consegui nem assistir na live, mas Ele está olhando o meu coração, cara. Olha só o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, parte A. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então os olhos do Senhor estão sobre toda a terra procurando um coração. Imagine, cara, imagine Deus contemplando toda a terra, procurando alguém cujo coração é totalmente dele. Para quê, gente? Para mostrar-se forte. Meu Deus, é isso aí, queridos. É um coração que Deus está procurando, não é a nossa voz. Quem está entendendo isso, gente? Não é a nossa voz. E Jesus, Ele citou o profeta Isaías, quando ele disse isso, em Mateus 15:8, ele disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí qual é a conclusão que ele chega? Em vão me adoram. Em vão me adoram. Um louvor, uma adoração que parte só de lábios, é uma adoração inútil. Inútil. Não é só cantar, gente, é adorar com o coração. Agora preste atenção, eu vou te ensinar o que é adorar com o coração, para você nunca mais ficar angustiado na hora do louvor, querendo achar que tem que sair de dentro. Cara, adorar com o coração não é você ficar puxando de dentro do teu coração na hora. Eu vou te ensinar o que é adorar em espírito, adorar em verdade, adorar com o coração agora. Porque Jesus, Ele fala isso dentro de um contexto fantástico. Depois você lê lá Mateus capítulo 15. Ele está falando isso dentro de um contexto aonde os discípulos dele chegam para comer e não lavam as mãos. E aí os fariseus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Porque não lavam as mãos quando comem? Aí Jesus respondeu no verso 3, ele porém respondendo disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe,
quem maldisser pai e mãe seja punido de morte. Então ele está dizendo, vocês estão dizendo que meus discípulos estão transgredindo a norma, e vocês que estão transgredindo o mandamento por causa da tradição de vocês. Porque o mandamento diz, honra pai e mãe, mas por causa de dinheiro vocês estão dizendo, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. Então o que acontecia? Existia uma ordem, né, que os filhos, eles deveriam honrar o seu pai e sua mãe. E eles abriam mão da honra do pai e da mãe para entregar para os fariseus, para os líderes religiosos. Aí eles permitiam, porque era interessante para eles. Mas na hora dos discípulos de Jesus começarem a lavar as mãos, eles criticaram. Aí Jesus deu essa palavra para eles: hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo me honra com seus lábios e em coração, em vão me adoram. Então o que ele está querendo dizer? Sabe por que vocês estão me adorando em vão? Sabe por que vocês só me adoram com os lábios e o coração está distante? Porque vocês estão adorando com os lábios, mas estão desobedecendo o mandamento. Então o que é adorar com o coração, queridos? Adorar a Deus de coração é manter um coração rendido a Ele, a sua vontade e a sua palavra. Adorar a Deus com o coração é você estar consciente que no momento que você adora a Deus, levanta suas mãos, levanta sua voz, aqui dentro está tudo resolvido. Não tem nenhuma área da sua vida que você esteja em desobediência consciente. Vou repetir, adorar a Deus com o coração é você se conscientizar que no momento que você levanta suas mãos para adorá-lo, ou que você levanta a sua voz nesse lugar para adorá-lo, no seu coração não existe nenhuma área de desobediência consciente à palavra de Deus. Lógico, nós temos erros, até mesmo às vezes não nos damos conta, mas áreas da nossa vida que nós podemos estar em desobediência deliberada, estamos levantando a mão para adorar a Deus, é uma adoração inútil. Em vão me adoram. É o que ele disse. Então você percebe, cara, o que é adorar a Deus de coração, e às vezes a gente fica assim, querendo, achando que é rasgar o coração. Não, eu posso levantar minha mão, não preciso nem chorar, posso aqui estar adorando a Deus, cara, de forma muito consciente de que, cara, eu estou obediente à palavra de Deus, tudo que Ele me pede eu tenho feito, tenho andado de acordo com o que Ele me pede. Senhor, estou adorando de coração, eu estou adorando de maneira consciente, meu coração está reto. Lógico, como eu falei, tem algumas áreas que a gente não tem nem o conhecimento que a gente está errando, mas para isso também Davi nos ensinou a fazer uma oração no Salmo 139, sonda-me, Senhor, e me conhece, sonda todos os meus caminhos, vê se há em minha conduta alguma coisa que não te agrada, algum caminho mau, e me conduz pelo caminho eterno. Porque a preocupação de Davi era estar constantemente com o coração alinhado com a vontade de Deus, por isso ele foi o homem segundo o coração de Deus. Isso é adorar a Deus com o coração, queridos. Então é adorar a Deus aqui dentro. Agora, essa adoração não é só interior, essa adoração que parte do Espírito, e em verdade, ela invade a minha alma e desencadeia também no meu corpo. Não tem como, uma vez que o meu coração está rendido, que eu estou queimando aqui dentro, não estou adorando aqui dentro. Às vezes no momento do louvor a gente vê pessoas, como se diz, indiferentes, como se estivessem indiferentes a tudo que está acontecendo. Parado, eu não consigo, queridos. Não, pastor, mas aqui dentro está. Como assim aqui dentro? Se aqui dentro está, vai acabar transbordando. Você vai levantar suas mãos, você vai abrir a sua voz, você vai cair de joelho, você vai chorar, isso vai inundar todo o teu ser. É um momento de entrega, de adoração, de prostrar-se diante de Deus, interior e exteriormente também. Quem está entendendo, gente? Eu e você fomos criados para adorar. Por que o estádio de futebol está lotado, gente? Porque o homem foi criado para adorar.
A pergunta é: o que nós estamos adorando? Lá eles beijam a camisa, eles cantam o nome dos jogadores. Você nunca vai ver no estádio de futebol o time marcar um gol e o cara fazer assim: gol. Opa, outro gol, mais um gol. Sabe por quê? Porque eles estão adorando. Estão adorando, cara. Então grita e tal, abraça desconhecido, dá beijo em quem não conhece, vira melhor amigo. Por quê? Porque eles têm uma paixão, meu Deus, eles têm uma paixão em comum. Você nem precisa conhecer esse irmão que está aí do teu lado, cara. Você tem uma paixão em comum com ele, vocês podem, meu Deus. Vocês adoram o mesmo Jesus, cara. Meu Deus. Quem nunca beijou um desconhecido no Maracanã, que atire a primeira pedra? Se atirar a pedra, olha os outros pecados. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Não existe, eu estou no momento do louvor na igreja, o teu nome, aí tem gente do lado que diz, e o outro está assim, ó. Irmão, eu não tenho nada contra você não, mas presta atenção, deixa a palavra de Deus transformar você, cara. Estou te falando porque eu te amo, adore a Deus. A própria palavra adoração no original significa isso. Olha que palavra bonita, um bom nome para você botar no teu filho, proskuneu. Proskuneu no grego é a palavra adoração no grego. Agora escute, é a junção de duas palavras, onde pros significa lançar-se em direção a, e kuneu significa beijar. Então essas palavras, quando se juntam, elas dão a ideia de alguém que lança beijos em direção àquilo que está adorando. Essa palavra junta dá a ideia de alguém que se prostrou, proskuneu, alguém que está prostrado, seja interior ou exteriormente, curvando-se em seu coração diante de Deus e adorando-o com beijos em íntima adoração. A própria tradução da palavra no original dá essa ideia de alguém que está completamente apaixonado de alguém. Isso é adorar. É a palavra que está na passagem de João 4, adorar em espírito e em verdade, proskuneu, dá a ideia disso, de alguém completamente prostrado. Então não é só, é de coração, mas não fica só no coração, invade a nossa razão, invade a nossa alma. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: o que farei? Orarei com o espírito, coração, e orarei também com entendimento, razão. Cantarei com o espírito e cantarei com a mente. Isso é adoração, começa no espírito, invade a tua alma, as tuas emoções e desencadeia no corpo, você não aguenta. Ele quer que nós adoremos em espírito, alma e corpo, com todo o teu ser, porque você foi criado para isso, querido. Você foi criado para isso. É para isso que você vem aqui, não é só para ouvir a palavra. Então é isso que está escrito aqui: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Hoje pela manhã a gente aprendeu, razão é um atributo da onde? Da alma. Então é com o coração, é com a alma, é com o corpo, culto racional. Eu sei quem eu estou adorando, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o meu Deus. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus. É isso. Então essa questão de prostração, isso está claro envolvido na adoração, no próprio texto de Apocalipse que nós lemos, os versículos 7 e 8, olha o que diz no verso 10, não, desculpa, culto racional é aquele que, partindo do meu espírito, invade a minha alma, meus sentimentos, contagiando o meu ser por completo.
No verso 10, os 24 anciãos, o que eles fazem? É a visão, João está vendo. Ei, olha aqui para mim. João está vendo um ambiente de adoração no céu, onde os 24 anciãos se prostram, se curvam. Isso está falando de adoração com o corpo também, não é só no coração. Diante daquele que se encontra onde, gente? Sentado no trono, proclamando: adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então a gente você veio a existir por causa da vontade de Deus, você foi criado por Ele para adorá-lo. Então eu e você precisamos valorizar esse momento de adoração, queridos. E é isso que nós vamos fazer neste culto aqui, conscientizar você com uma palavra e já entrar de novo. Nós vamos voltar para o louvor, já entrar no momento de adoração. Sabe por quê? No momento de adoração a presença de Deus vai se manifestar nesse lugar, cara, e nós vamos ver milagres, vamos ver coisas sobrenaturais aqui. Só se preocupe em adorá-lo, engrandecer o nome dele, sabe, com o teu coração, com a tua mente, com o teu corpo. Abre mão de pensar lá fora, abre mão de pensar nos problemas, se entrega a adoração a ele, espírito, alma e corpo diante dele. Essa questão de prostração está envolvida na adoração, prostração física. Hoje de manhã a gente leu, os magos quando vieram visitar Jesus, o que eles fizeram? Entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe e fizeram o quê? Prostrando-se o adoraram. Aleluia. Não é só uma prostração física, é uma prostração, pode vir o Ministério de Louvor, é uma prostração também interior. Pode vir o Ministério de Louvor. É uma prostração com o coração. Quem está entendendo isso, gente? Então presta atenção. A gente falou aqui do significado da palavra proskuneu, que indica essa questão de se prostrar diante dele. A gente falou que adorar a Deus em espírito e em verdade, com o coração, é ter uma vida reta diante dele, é ter consciência, sabe, de que eu estou segundo a vontade de Deus, naquilo que ele me pede para fazer. Eu estou com o meu coração alinhado, então eu levanto as minhas mãos e eu adoro com o meu espírito, alma e corpo. Amém, queridos? Em Mateus capítulo 4, a gente tem mais uma dica disso. Porque quantos sabem que Satanás, ele era ministro de adoração no céu? Ele era envolvido com música. Quantos sabem disso? Então ele conhece bem o ambiente da música, amém? Conhece bem o ambiente de adoração, sim ou não? E o que ele pede para Jesus na tentação, quando ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo? Olha o que ele diz. Ele disse: tudo isso te darei se... Ele sabe o que ele está falando. Se você se prostrar e me adorar, porque ele conhece o ambiente de adoração. Quem está entendendo? É exatamente nessa hora que Jesus fala para ele: eu me prostrar somente ao Senhor teu Deus adorarás prostrado, e somente a ele servirás. Mardoqueu preferiu ir para a forca do que se prostrar diante do homem. E nós, queridos, diante de que nós temos nos prostrado? Porque você é um adorador, Deus te criou. A pergunta não é se você está adorando, a pergunta é o que você está adorando.